Boa noite. Acho que agora pode começar, né? A gente já está com aquele atraso padrão de 5 minutos para fazer o início das nossas lives aqui. Queria desejar aí boa noite a todos, né? Bom início de noite a todos aí, né? Que para quem não me conhece, eu sou Alexandre Pandolfo, aqui eu sou head de operações aqui da Brasf. A gente está marcando essa live hoje sobre um tema aí absolutamente relevante para as empresas, né? Para as empresas que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre relações trabalhistas e sindicais, né? Uma atualização aí bastante recente, né? Doutor Reinaldo Fernandes é nosso consultor jurídico, né? Que dá suporte para a associação aí faz bastante tempo. Ele é um especialista na área. Ele vai falar um pouquinho sobre as questões das mudanças e novos paradigmas para o segundo semestre de 2024, né? O Brasil é pródigo aí, né, de mudanças, de oportunidades, de uma série de alterações nas leis aí que acabam deixando os RHs, os empresários, e por que não dizer também os funcionários doidos, né? Então a gente aí a economia tem uma característica também cíclica também, né? A gente está sempre vivenciando aí altos e baixos, né? Então os temperos políticos também dão uma piorada na coisa, fazendo com que os interesses aí eles acabam puxando para um lado ou para o outro, né? Do lado da associação aqui a gente está colocando como head do nosso comitê de RH a Ive Vieira, né? A Ive é executiva da Mills, né? Que é um dos nossos associados, uma das nossas empresas aí fundadoras, né? Então a ideia é que o Dr. Reinaldo e a Ive aí toquem essa live com vocês, né? A gente tem um número grande de inscritos, o pessoal vai entrando no meio certamente, e até atender uma dinâmica aí combinada entre o Dr. Reinaldo e a Ive, a ideia é que, caso vocês tenham perguntas, façam no chat, que a Ive vai fazer a moderação e vai colocando para o Dr. Reinaldo, porque como os assuntos vão ser variados, eles estão dando preferência para fazer a elucidação ao longo do caminho, isso vai fazer de que a live também tenha mais dinâmica. É isso? É isso, tá? É o que tá combinado, doutor? É isso, Ive? É isso aí. Tranquilo. Ele, Perfeito. ele tem os guias, na verdade, de uma apresentação aqui que ele vai fazer para vocês. Já está, acho que, mostrando em tela, né, com esse fundo azulado bonito que ele botou. Vai falar um pouquinho aí na próxima hora com vocês. É uma temática, para quem não sabe, até como apresentação geral, né? O Comitê de RH ele nasceu do Comitê Administrativo Financeiro da Associação, né? Face à importância e relevância que os temas que envolvem, né, recursos humanos ganhou na associação e o número de demandas que não estavam sendo suportadas pelo comitê administrativo. Então, o comitê administrativo teve aí um subcomitê, um grupo, né, que nasceu. A Iva é coordenadora dele desde o início do ano, né? Então ela está puxando esse comitê, então que tem uma presença aí bem relevante, bem importante dos nossos associados. Essa live é uma live aberta, ela está sendo gravada também, né? E aí a gente vai estar também disponibilizando aí para o nosso site os nossos conteúdos. Quero sugerir também que vocês façam a leitura das nossas revistas, né, que são gratuitas e bimestrais, que tem sempre conteúdos relevantes aí. Elas estão no abrasf.org.br, no nosso site. A gente está na 23ª edição, são revistas aí bimestrais, né, que trazem conteúdos super interessantes, não só do ponto de vista técnico, administrativo, comercial, etc, etc. Tá bom? Pessoal, boa live a todos. Doutor, a palavra está contigo. Ive, com você. Beleza, aí, quer falar alguma coisa? Eu quero dar boas-vindas a todos. Creio também que a gente vai ter mais gente entrando aí ao longo. E fiquem muito à vontade, não tem pergunta proibida. Todas as perguntas são bem-vindas e a gente vai responder ao longo da live. Então, aqui é um espaço aberto, um local seguro, né, Reinaldo? É Porque o isso aí. objetivo é esse, que vocês saiam daqui é, entendendo mais sobre esses temas que o Reinaldo vai abordar e possam, no dia a dia, estar mais seguros na condução das suas empresas, né, dos RHs, que a gente tem presença de RH aqui também. Então, que a gente possa estar cada vez mais seguro das decisões que a gente está tomando, entendendo o que está acontecendo no todo, né? E o doutor Reinaldo escuta, né, muitas empresas, a gente conversando na nossa reunião, ele falou, esses temas são os temas que eu mais tenho ouvido e sido abordado pelas empresas, por isso que eu acho que é uma pauta interessante. Realmente é uma pauta super interessante. Quem está dentro de RH, eu posso te dizer que a gente tem muita expectativa, sim, doutor Reinaldo. Então, fica à vontade e Beleza. vamos. Vamos lá. Boa noite a todos. Então, vocês, por gentileza, vão fazendo perguntas. A Ivy vai moderar, enquanto eu vou falando, ela vai apresentando as questões ao longo da apresentação aí. Bom?
Bom, eu estava falando com a Ive esses dias, eu sou advogado há 30 anos, né? A minha área de concentração é, de fato, o direito do trabalho. Embora a gente faça toda a advocacia empresarial, eu, particularmente, tenho mais essa destinação aqui no escritório. Então, eu faço tanto a orientação para clientes na parte consultiva, faço processos judiciais e faço uma coisa que eu destaquei aqui para a gente conversar, que é sobre as questões envolvendo sindicatos. Eu faço a relação sindical dos nossos clientes aqui. Então, eu participo de negociações, etc. Então, quando eu conversei antes com o Pandô, falou, poxa, a gente precisava fazer alguma coisa para levantar essa discussão sobre o direito do trabalho. Mas o que falar? Temas não faltam. Então, eu separei aqui os temas que eu entendo que estão assim, na crista da onda, para usar uma expressão antiga, mas bastante adequada. São temas que realmente são problemas para a empresa. Então, vamos ver se a gente consegue enfrentar todos eles. A minha ideia é falar com vocês por 1 hora e alguma coisa, tipo 1 hora e 15, 1 hora e 20, a depender das perguntas que vão surgir. Beleza? Não pode ficar muito cansativo, senão vocês não absorvem nada, mas também não pode deixar de falar das coisas que são relevantes. Então, espero que vocês estejam vendo bem aí os slides, eu vou passar primeiro aqui, e estejam me ouvindo bem. Se tiver alguma dificuldade no som aí, você me fala, eu ponho o foninho aqui, tá bom? Porque eu estou um Fica pouquinho longe. tranquilo, Estou tá trabalhando. perfeito. Tá, Tá eu estou perfeito. trabalhando com 2 telas, vocês estão aqui, o slide para mim está aqui. Então vamos lá. Alguns temas, né? Eu separei acho que uns 3 ou 4 temas aqui, mas o primeiro é sobre transparência salarial. Esse tema está sendo muito discutido entre as empresas. Eu não sei o quanto vocês têm de aprofundamento a respeito desse assunto. Ele originalmente ele acabou se dividindo em 2 assuntos. Ele diz respeito a uma lei de 2023. E por que ele tem 2 assuntos? Porque uma coisa é um relatório de transparência salarial que as empresas têm que preencher em fevereiro e agosto, para aquelas que têm mais de 100 empregados. As que têm menos de 100 estão dispensadas do relatório. E a segunda coisa é a empresa ter critérios de remuneração igualitários entre homens e mulheres, especialmente. A lei vai tratar de homens e mulheres, não vai tratar de outros gêneros ou não vai tratar de outras minorias, né? Não vai tratar entre negros e brancos, entre indígenas, enfim. É homem e mulher é o objetivo dessa lei. Essa lei é de 23, está valendo agora, não é apenas para as empresas com mais de 100 empregados. As empresas com mais de 100 empregados só estão obrigadas ao relatório, além do que as outras empresas precisam. Todas precisam observar critérios de remuneração igualitários e transparentes, e é isso que eu queria abordar aqui com vocês. Então, nós estamos no segundo relatório do Ministério. O Ministério fez um relatório, ou seja, as empresas preencheram um relatório em fevereiro e o Ministério deu um reporte em março. As empresas preencheram o segundo relatório em agosto e o Ministério vai dar um reporte agora em setembro. Que reporte é esse? Ele vai mostrar para as empresas como é que estão, no geral, o Brasil, como é que está, em relação a essa disparidade entre homens e mulheres nos salários, baseado nas funções, e o que as empresas estão fazendo em relação a adotar medidas que tornem eficiente ou eficazes essas comparações entre homens e mulheres. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós estamos entrando numa nova fase. O Brasil está adotando está buscando uma efetiva igualdade de tratamento entre homens e mulheres nas empresas, no trabalho, né? Você pode dizer, mas isso aí é normal, isso acontece mesmo, a gente já está tudo igual. Não está igual. Esse quadro trazido do IBGE mostra para vocês, talvez não sei se vai estar muito claro para vocês, mostra que por região onde mulheres ganham menos em relação a homens, né? E aí está um quadro, depois eu vou compartilhar com vocês, caso vocês queiram, mas é um dado do IBGE. Eu não falei também, mas ali vocês podem ver ou se quiserem me seguir no Instagram, LinkedIn, Facebook, pelo Reinaldo Fernandes ADV. E ali eu sempre publico algumas coisas interessantes em relação ao direito do trabalho. Então você olha aí
que há em todos os estados, 10 pelo menos, há uma diferença importante de remuneração entre homens e mulheres. Na casa, no Brasil, de 22% para as funções, vamos chamar de não de liderança, e para as funções de liderança essa diferença aumenta. Mulheres ganham 34% menos do que os homens nas funções de liderança, né, de gestão. Veja, isso é um dado que ele pode isoladamente mostrar, tá, isso é uma questão cultural, minha empresa não tem essa diferença, etc, etc. Mas ele é um dado importante porque o Brasil não é uma ilha, o Brasil está inserido num contexto internacional. Para você ter uma ideia, a Organização das Nações Unidas ela tem um grupo de objetivos chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para 2030. Isso foi feito em 2020. E ela criou lá 10 ODS. A ODS 5 é tratamento igualitário entre homens e mulheres. Então, o Brasil está inserido no organismo internacional que tem como um dos seus objetivos para 2030 tratamento igualitário entre homens e mulheres. Ponto número 1. Ponto número 2. O Brasil está inserido num contexto internacional. O Brasil é um fornecedor de produtos para a Europa. E a Europa recentemente adotou uma legislação para todos os países da Comunidade Europeia, da União Europeia, os 27 países, em que todos os países daquela comunidade vão precisar adotar mecanismos de transparência salarial. Só será admitido na União Europeia a partir de agora, ou tem um prazo mínimo aí de adaptação, só será permitido uma diferença que não ultrapasse 5%. Mulheres ganham menos que homens em todas as regiões do mundo. É um problema que não é localizado, não é um problema brasileiro, não é um problema americano, é um problema do mundo, por razões variadas. Agora, está sendo dado uma atenção especial para isso. O Brasil não vai ficar fora disso. Sabe por quê? Porque além de eu participar de um organismo internacional, eu preciso cumprir os tratados que estão lá. Eu também, o meu cliente, que é a Europa, exige de mim um comportamento em relação a isso. Notem bem, gente, a LGPD, que todo mundo ouviu falar recentemente, virou uma pandemia de LGPD, só se fala em LGPD, ela veio da Europa. Ela veio porque a União Europeia exigiu que os países que comercializam com ela tenham uma legislação de proteção de dados. Ponto final. O Brasil copiou a LGPD europeia. Não é à toa, é porque nós estamos sendo forçados economicamente a ter. A mesma coisa, eu acho, vai acontecer com essa legislação da equiparação entre homens e mulheres. Então, fica a dica. Se você ainda não se debruçou sobre isso, acho que vale a pena a gente pesquisar e fazer uma análise dos dados internos nossos para saber se a gente tem desvios importantes, ainda que eu não tenha 100 empregados. Eu preciso ver se tem desvios importantes. Pessoas de sexo diferente não podem estar na mesma posição ganhando menos. Eu tenho que ter uma explicação para isso. Essa explicação, detalhe importante, que só vai estar na lei. Essa explicação não pode ser uma explicação do tipo, ele performa melhor do que ela. Sabe por quê? Porque a performance é subjetiva. Eu preciso ter cuidado. Se você quiser ter curiosidade de saber como é que eu justifico uma pessoa ganhar mais do que a outra, você tem que ler o artigo 461 da CLT. É o único artigo que fala sobre quais são os critérios para alguém exigir o mesmo salário de outra pessoa. Então você vai ver lá que se uma mulher ou um homem entra numa empresa na função de engenheiro em 2020, outro entrou em 2024 na mesma função, eu posso ter salários diferentes entre eles. É um critério objetivo. Então você precisa entender aquilo para criar sua política de salários dentro da sua empresa, ou para rever a sua política de salário. E você não precisa de um advogado para olhar o artigo 461. Ele está, primeiro, escrito em português, e segundo, ele não está escrito com juridiquês. A gente morre de medo quando vai ler alguma coisa, a gente do direito morre de medo quando vai ler uma coisa técnica, médica, de engenharia, você assusta. Mas aquele artigo ele está escrito de forma bastante leve. Você olha e entende. Aí você olha para a sua política de cargos e fala assim: como é que eu tenho aqui essa explicação de diferença?
Veja, em 2023, com essa legislação nova, foi imposta uma multa a mais para as empresas. Não tínhamos essa multa. Foi criada uma multa, que pode chegar, é uma multa para o Estado, e você tem uma indenização para a mulher ou para o homem que for constatado ganhando menos que o parceiro na mesma atividade. Essa multa pode chegar a 10 vezes o valor do salário correto. Tem dinheiro envolvido nisso. Se você não se motivar porque a ONU não interessa, porque a União Europeia eu não negocio com ela, se motive pelas multas que estão sendo impostas. Então, nós temos uma multa pesada que vai para o Estado e nós temos uma possível indenização que vai para o trabalhador. Tudo bem? Esse é um ponto. E veja que o nosso país tem diferenças salariais injustificáveis. Ponto. Detalhe sobre esse tema ainda. Não é um problema da iniciativa privada, viu, gente? Não é um problema brasileiro, é um problema mundial e não é um problema da iniciativa privada. Está todo mundo neste barco aí. Veja que no setor público, por exemplo, aqui eu destaquei apenas a questão envolvendo os tribunais, que é onde a gente se mete. Você tem problemas no legislativo, no executivo e no judiciário. Eu peguei só o judiciário para você entender. Eu não vou ficar lendo aqui para você, mas você vai ler depois. Você vai entender que é o seguinte: funciona assim. Para eu entrar numa carreira pública como juiz, eu faço um concurso público. Um concurso público não escolhe homem ou mulher, não pode fazer isso. Então você veja que as mulheres representam 38% dos juízes de primeira instância. É um número bom. 38%. Está 12 abaixo do índice normal, mas aí tem mais mulheres que preferem não ir para a carreira pública do que o homem, tem mais mulher que prefere optar por trabalhar em casa do que trabalhar no mercado, então 12% é ok. Ali está meio igual. Agora veja, quando o juiz vai para o Tribunal Regional, né, ou Tribunal de Justiça, que é a linha intermediária, você tem as varas, Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal, né? Ali no meio são cargos de desembargadores. Esses cargos não são concursados, são cargos indicados. Então eu pego um juiz de carreira, é um bom juiz, eu indico ele numa lista tríplice e o presidente da República aprova essa pessoa. Cai para 25% o número de mulheres. Só um quarto das vagas de desembargadores são de mulheres. E na hora que vai subindo, vai piorando. Então, esse é um fenômeno, não é só da iniciativa privada, porque na iniciativa privada, quanto mais vai subindo na carreira, menos você encontra mulheres. Não sei se vocês concordam comigo. Só olhar para dentro da sua organização. Talvez a sua organização seja diferente, mas a maioria, você vai sentar numa mesa de reunião de diretoria, se tiver mulher, vai ser a minoria, seguramente. A não ser que a sua empresa seja uma exceção, mas na prática é assim. Veja que quando a gente vai para o Supremo Tribunal, nós temos 11 ministros lá dentro. Só a Carmen Lúcia hoje é ministra do Supremo. O resto é tudo homem. Nós tivemos aí a Ellen Grace e a Rosa Weber, que eram ministras do Supremo e se aposentaram. E na hora de recolocar, colocaram homens no lugar. Então, nós não temos nem 10% de mulheres no Supremo Tribunal Federal. Então, não é um problema exclusivamente brasileiro e nem um problema da iniciativa privada. Agora, se você não se convenceu com a ONU, com a União Europeia, com as multas, cara, olha isso aqui. As empresas estão recebendo incentivo, aquelas que têm investimento em ESG. A palavra da moda é ESG. Então, as empresas, o S do ESG é isso. O social do ESG é também isso, inclusão das mulheres dentro desse mercado. Eu estou levantando para vocês, não estou dizendo que eu concordo ou não concordo. Eu só estou dizendo para vocês que existe uma onda que está vindo, e a gente aqui sente essa onda, está vindo sobre as empresas. Aquelas que saírem na frente talvez tenham a condição mais benéfica para frente. Você tem que entrar na pauta de conversa para 2025 na nossa empresa. Eu botei um mute aqui, beleza? Desculpe, o Fritz estava aberto. Então, veja que eu tenho um ETF, né, que é um índice. Eu posso comprar um índice que avalia o desempenho das empresas na Bolsa de Valores que tem ESG.
E olha só, se eu tivesse colocado R$ 1 lá em janeiro, esse aqui é janeiro, né? De janeiro de 2023 a janeiro de 24, eu teria ganhado 15%. Significa que este índice valorizou 15% dentro da Bolsa de Valores. Se eu tivesse botado dinheiro no índice do ESG B11, eu ganharia 15% em um ano comparado janeiro a janeiro, né? Então, veja que o mercado está valorizando isso. Nós estamos botando dinheiro em empresas que têm ESG, que têm essa formação. E esse índice, ele apura um certo número de empresas que têm vocação para ESG, que investem tempo e dinheiro nesse negócio. Então, gente, eu não sei mais o que a gente precisa receber de inputs para entender que essa questão é uma questão do momento. Aí depois nós temos, só para fechar esse tema, deixa eu ver se é isso, só para fechar esse tema, e aí eu abro para perguntas se vocês tiverem, Ives, se você também quiser fazer. Eu vou fechar aqui, dizer para vocês o seguinte: não é uma lei nova. E tem gente falando assim, essa lei não vai pegar, essa lei vai ficar, é ano de eleição, isso aí vai acabar. Cara, esse negócio está batendo na nossa porta faz muito tempo. A CLT desde 1943. Ela tem um artigo 5º que está ali que diz que a todo trabalho de igual valor corresponderá ao mesmo salário, sem distinção de sexo. Está escrito desde há 81 anos atrás, está escrito isso na CLT. A nossa Constituição, que é de 35 anos atrás, também fala sobre o princípio da dignidade humana, do tratamento igual entre homens e mulheres. E aí a lei de 23, que eu estava falando para vocês, ela vem estabelecendo uma série de coisas. Para dar um fecho nisso. Nós temos que tratar homens e mulheres da mesma forma na nossa organização. Tratar na mesma forma é seguir o que está no 461 da CLT. Trabalho de igual valor corresponderá ao mesmo salário. Igual valor é aquele feito entre pessoas que têm a mesma produtividade, a mesma perfeição técnica, que não tenham mais de 2 anos de diferença. Dá uma sapeada naquele artigo 461, dá uma olhada no seu plano de cargos internos. Não tenho plano. Ótimo. Olha a sua planilha de salários, vê se encontra homens e mulheres ganhando menos. Verifica se esse ganhar menos está justificado em uma dessas regras do 461, porque se você não fizer isso, a chance da gente, na virada do ano, tomar uma pancada é grande, porque nós já temos 2 relatórios na mão do Ministério do Trabalho. Agora, as empresas imputaram dados, revelaram para o Ministério do Trabalho, como é a nossa realidade hoje. Se você não tiver explicação, a multa é pesada. E a segunda coisa, só para fechar esse tema, nós já demos uma virada a mais no parafuso. Nós não queremos só, o Brasil não quer só pagar igual. O Brasil quer também que as mulheres tenham a mesma oportunidade que os homens. Isso é mais difícil. Pagar igual é fácil. Eu tenho um cliente que eu fui fazer viu, Ive? Eu fui fazer a pedido do cliente, ele falou, Reinaldo, você pode vir aqui lá em Fortaleza, uma delícia. Me chamou em janeiro, estava em férias, ele falou, vou, com o maior prazer do mundo. Me chamou, fui lá fazer uma palestra para a empresa. A empresa tinha 200 e tantos empregados, apenas 5% eram mulheres. 5%. E aí na palestra eu percebi por quê. Há um negócio arraigado de difícil modificação na cultura empresarial daquela empresa. Eles querem modificar, mas vai dar um trabalho monstruoso. Oportunidade igual para a mulher não é só abrir a porta. Não, aqui nós permitimos. Entrou um homem, entrou uma mulher. Entrou um homem, entrou uma mulher. Não adianta, não é só isso. Também não é só. Enfia tudo no RH, enfia tudo no marketing, enfia tudo na engenharia, não sei, não adianta. Você tem que pensar que muito em breve a sua empresa vai ser cobrada por um equilíbrio. Tem que ter a mesma quantidade de mulheres do que homens, tem que ganhar a mesma coisa na mesma função e tem que estar distribuído. Olha que difícil que é fazer isso. E tem que estar distribuído isso dentro da empresa de uma forma que fica orgânico e natural essa história. É muito difícil por uma série de fatores. Mas o principal não é a mulher desqualificada, porque a mulher, segundo os dados apontam, a mulher estuda mais que o homem. Ela conclui mais cursos de pós-graduação. Eu, como disse, dou aula há 30 anos. Eu dou aula no curso de Direito. Quando eu comecei a dar aula em 2000, 24 anos. Em 2000, quando eu comecei a dar aula, era predominantemente masculino o público, os alunos. Hoje,
Eu dou uma aula numa sala com 25 alunos, tem 4 homens, o resto é tudo mulher. Quem vai para a Justiça do Trabalho fazer audiência, vai me dizer aí quantas vezes você encontrou homens juízes e quantas vezes você encontrou mulheres juízas. São muitas mulheres. As mulheres têm disponibilidade e têm condição de assumir o mesmo cargo. E eu não sou ativista, viu, gente? Detesto ativismo, aliás. Detesto esse negócio. Não sou ativista, mas eu percebo que há uma falta de explicação mundial nos dias de hoje para essa diferenciação de tratamento. Não dá mais. Mas então o que a gente tem que fazer? Põe que em 2025 um projeto de empresa, não é um projeto de RH isso. Isso tem que ser um projeto de empresa. A empresa vai melhorar esses números de entrada de mulheres, de ascensão de mulheres a novos cargos, de resolução desse valor diferenciado pago entre mulheres. E não é só salário, né? Porque tem benefícios. Às vezes eu pago o mesmo salário, mas eu pago melhores benefícios para homens em relação a mulheres, né? Porque a gente combinou isso com ele, e isso é uma coisa meio obscura, né? Não aparece muito clara. A folha de pagamento é igual, cada um ganha 5, mas o homem às vezes tem um tratamento, uma benesse diferenciada. Cuidado com isso, e eu encerro aqui esse pedaço e pergunto se tem alguma coisa a acrescentar. Muito bacana, doutor Rinaldo, muito bacana esse panorama aí, desde o mundo, né, do que a gente está vendo acontecer esse novo olhar que as empresas estão sendo cobradas, até esse slide que fala, isso não é novo, né? E eu concordo em gênero, número e grau. Quando você fala assim, pagar igual é o básico, mas isso realmente é o básico. A dificuldade está em você oferecer condições iguais internamente, espaço de voz, desenvolver a liderança para que ela enxergue valor em ter mulheres, né? Assim, equipes de homens e mulheres, como se complementa, como o olhar é diferente, como entregam mais resultados quando trabalham em parceria. É impressionante, mas e até em níveis diferentes. Você vai, então, para áreas técnicas, como nós temos boa parte das nossas empresas aqui, né? Assim, com grande volume de gente, né? Técnica, é mais difícil ainda. Então, você pega as estagiárias técnicas de manutenção, a gente aqui faz rodadas de conversa na Mills, né? Com elas, conectando elas a outras líderes que já estão há mais tempo nessas cadeiras de supervisão técnica. Nossa, assim, a troca é riquíssima e a gente quer que elas vejam que é possível, né? Porque por muitas vezes a fala é, não, eu não vou conseguir. Porque é uma questão realmente cultural, é uma questão de mudança de mindset, é uma questão que é muito além de receber igual. O mínimo é pagar a mesma coisa, né? E Enfim. você sabe que, deixa eu só complementar esse ponto, porque pode ser que alguém fique com a impressão equivocada do seguinte: a gente trabalha com construção civil, é mais difícil, etc. Realmente, é muito mais fácil. Tem um exemplo da Natura e da Nestlé, fácil pela internet para você ver, ganharam prêmios de igualdade, etc. Porque Natura e Nestlé, o público o consumidor é mulher. Então é melhor para eu. É fácil de eu fazer isso internamente, porque eu também estou ganhando, né? Pode dar essa falsa impressão. Mas nós tivemos recentemente na Carreira Miller fazendo uma live com eles, e veio o caso da Scania, que é uma empresa de fabricação de caminhão. E lá elas implementaram, eram duas gestoras de recursos humanos, implementaram esse processo de igualdade, de oportunidades, principalmente de salário. E está um sucesso lá. Então não é só. Entenda uma coisa, nós não podemos ficar para trás disso, é isso. Porque quem ficar para trás vai virar aquele prego que levanta a cabeça, sabe? Vai levar martelada. Nós temos que estar no mesmo nível que todo mundo. E já há um movimento, um exercício de correção desse comportamento. Então, se eu olhar para dentro e tiver essa dificuldade, 2025 precisa fazer parte do nosso projeto. De um plano, né? É isso. De um plano. Muito bom. Não temos perguntas, pessoal, no chat? É isso mesmo? Então vamos para o segundo tema, Renan. Beleza. Vamos para o segundo que eu separei aqui. Eu também acho muito interessante, porque as empresas têm nos perguntado, falando assim: Reinaldo, então, mudou tudo agora? Então quer dizer que eu posso contratar um PJ? Não preciso mais contratar um empregado como CLT? Posso ter diretores como PJ? Eu ouvi falar o meu concorrente. Eu tenho um cliente que ele me pergunta e fala assim: Reinaldo, o meu concorrente está trabalhando com PJ.
Eu quero também fazer isso. Será que eu estou autorizado? Eu ouvi dizer que o Supremo está decidindo questões assim. Então, esse slide tem essa finalidade, de tentar esclarecer para vocês o que a gente do lado de cá pensa a respeito desse tema, sobre possibilidade de contratação de PJ. Claro, no lugar de empregado, né? Contratar PJ, um PJ normal, eu quero saber se eu posso ter dentro da minha empresa, sentado na mesa ali da minha organização, um PJ. Sem que isso seja uma coisa feia, sabe? A gente esconde. Será que já está nessa fase? Bom, primeira coisa, a gente também estuda essas situações fora do Brasil. E esse é um tema que também pega fora do Brasil, principalmente na Europa. Itália, da onde a gente bebe em relação ao direito do trabalho, a gente bebe dessa fonte italiana, né? Os italianos também têm, os italianos, franceses, espanhóis, portugueses, também têm essa preocupação. Está tendo um esvaziamento do trabalho formal. Isso não é bom para a economia. É um fenômeno que nós vamos. As empresas que pensam de forma mais imediatista vai falar assim: vai diminuir meu custo de folha, ótimo, vou ter mais competitividade, vou para frente. Mas isso é como pensarmos na tecnologia que retira empregos, né? Então, eu invisto milhões numa tecnologia, por um software eu deixo de empregar 10 pessoas. É legal, pessoa é chato trabalhar com pessoa, não é, Ive? Pessoa dá trabalho pra caramba, nossa. Como eu preferiria botar dinheiro no banco rendendo do que empregar pessoas. É muito melhor. Se você pensar economicamente falando, é sim, porque pessoa dá trabalho. Mas eu penso assim, a médio e longo prazo não fecha a conta. O INSS não consegue pagar essas pessoas lá na frente. Eu tenho um PJ, significa que é 20% a menos da minha folha só de INSS, pensando só no INSS, sem falar de fundo de garantia e terceiros, que essa conta passa de 30% a menos. Vamos ver se isso está funcionando? Bom, veja essa notícia. Supremo Tribunal derruba vínculo de emprego. Essa notícia é tudo desse ano, que está acontecendo tudo em 2024. Por isso que eu separei para a gente falar isso aqui hoje. Supremo derruba vínculo de emprego. Esse é um caso conhecido da jornalista Sherazade. A jornalista, o que ela fez? Só resumindo o caso. Ela trabalhava para o SBT, o Silvio Santos uma vez deu uma bronca nela em público, ela foi receber um prêmio, o Silvio Santos deu uma bronquinha nela. O negócio não ficou bem, porque ela era uma profissional super respeitada, ele deu um puxão de orelha nela. Ela entrou com uma ação, pediu danos morais e pediu vínculo de emprego. Essa ação estava estimada em 4 milhões de reais. Ela trabalhou por 9 anos no SBT como PJ. Para quem não se lembra, em 2000 e... Puxa, não vou lembrar a data. Mas, há uns 10 anos atrás, nós tivemos uma lei que foi chamada por nós com a alcunha de Lei da Globo. Foi uma lei que foi criada para que houvesse a possibilidade de contratação de pessoas para trabalhar pessoalmente, mas sem vínculo de emprego. São pessoas que têm conhecimento técnico, artístico, e que podem trabalhar com esse know-how diferenciado. E não precisa ser empregado. Essa era uma lei. A lei surgiu. Por que ela é chamada Lei da Globo? Porque o objetivo dela, entre outras coisas, era ajudar os apresentadores milionários de telejornais que não queriam pagar 27,5% de imposto de renda num salário de 2 milhões, como era o caso do Faustão, e aí por aí vai, né? Então essa lei veio e essas pessoas correram para a contratação por pessoa jurídica, montavam pessoa jurídica, prestavam serviço para a Globo, todo dia lá no jornalismo e a Justiça do Trabalho, olhando para essa lei, ela ignorou essa lei. Ela falou, não, essa lei não afasta a CLT, porque a CLT diz que são nulos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar a aplicação da CLT. Artigo 9º da CLT. São nulos os atos que têm o objetivo de impedir a aplicação da CLT. Então, se você contratou com alguém para não ser empregado, mas ele tendo as características de um empregado, esse contrato é nulo. Então, veio um esforço legislativo com aquela lei, mas essa lei fez água, não funcionou.
E não é a primeira lei que isso acontece. Há várias tentativas do legislativo de impor uma nova realidade no mercado de trabalho, de permitir que as pessoas trabalhem sem vínculo de emprego. Tem mais de uma. Podemos citar o tal do salão parceiro, que pessoas podem prestar serviço para um salão, uma manicure pode prestar serviço para um salão sem ser empregada. O do transportador rodoviário, um cara que tem um caminhão pode prestar serviço para uma FedEx da vida sem ser empregado da FedEx e transportar os produtos dela. Tem lei para isso já. Só que todas as vezes que esse trabalhador presta um serviço em que a Justiça do Trabalho olha a existência dos requisitos da relação de trabalho, ela afasta a aplicação da lei e impõe o vínculo de emprego. Sempre foi assim. Por isso que a gente sempre, embora tivesse a lei para pejotizar, a gente não pejotizava porque sabia que era um risco alto. Até que o Supremo começou a decidir isso aí. Ó. Então, o Supremo, desde 23, o caso da Sherazade é importante pela repercussão. A Sherazade ganhou em primeira e ganhou em segunda instância o vínculo de emprego. Trabalhava no SBT todo dia, como é que não é empregado? O Supremo falou assim, ó, entre outras palavras, há mais de uma forma de organizar o trabalho. O trabalho não é só organizado por meio de um contrato via CLT. Com isso, ele abriu uma porta que foi depois arrombada por vários empresários. Muita gente correu, são mais de 1.000 reclamações, que é o nome dado a esta ação. Mais de 1.000 reclamações foram apresentadas só no ano passado no Supremo Tribunal, relacionado a essas decisões que reconheciam vínculo de contratos de PJ. Mais de 1.000. Hoje, então, aí eu vou perguntar, aí eu vou dar o resumo para vocês. Então, primeiro, tem uma coisa nova nesse negócio. E ela vem de cima para baixo, ela vem do Supremo. O Supremo está em conflito com a Justiça do Trabalho. Inegável. E é um Supremo composto por ministros majoritariamente indicados por um partido de trabalhadores. Não só neste mandato, o Lula já indicou acho que 2, mas no mandato anterior, Dilma e Lula indicaram outros tantos que, se não me engano, são 9 indicados pelo Lula contra 2 indicados pelo Bolsonaro. Então, teoricamente, é uma composição em que privilegiaria a relação de emprego formal pela CLT, mas eles estão decidindo de forma diferente. Por isso que é inseguro. Não dá para cravar e falar assim, pode pejotizar que não vai ter problema. Mas há um sinal importante para você estudar na sua empresa. Várias notícias apareceram por aí. A gente vê, Supremo aceita reclamação e derruba vínculo de emprego de diretor estatutário. Bom, diretor estatutário, ok, dá para fazer. STF é favorável à contratação de diretor como PJ, não só diretor estatutário, diretor de limitada. Supremo aceita quase metade das reclamações que concedem vínculo de emprego a PJ. Então, deixa eu só ver aqui o último. Tá, beleza. Então, essas aqui são só notícias, você vai encontrar dezenas dessas. E você vai ficar instigado a tentar, como é que eu faço? Será que eu estou perdendo o bonde da história? Será que eu estou ainda gastando muito e meu concorrente está saindo na minha frente? Então, esse é o último slide sobre esse tema em que eu diria para vocês como aproveitar essa maré sem arriscar demais a minha empresa. Sem risco não dá. Sem risco não dá, porque também há reclamações dessas decisões do Supremo. O Fachin é contra, ele continua insistindo de que não, é só CLT. Fachin. O Dino já disse que se continuar assim quebra o INSS, então ele está doidinho para mudar de posicionamento. Então ainda há uma insegurança, embora a imensa maioria das decisões são favoráveis à manutenção dos contratos de PJ, anulando decisões da Justiça do Trabalho. Tudo bem? Você entendeu isso, que é uma oportunidade. Agora vamos ver como é que a gente usa essa oportunidade sem expor demais a risco. Veja, a CLT ela estabelece 5 requisitos para configurar um empregado. Eu vou me ater a 3, que são os mais importantes. 3. Todo mundo que trabalha para mim com pessoalidade, quer dizer, eu não posso botar ninguém no meu lugar.
Então, se você me contrata, Reinaldo, você pode trabalhar para mim, fazer uma defesa de um processo? Eu falo, eu posso. Olha, é o meu sócio que vai hoje na audiência. Não tem pessoalidade. Então, o advogado ele tem muito dessa de a equipe faz, então não tem risco um advogado virar seu empregado nessa condição. Pessoalidade é essa característica que faz com que o prestador de serviço preste o serviço ele mesmo. Ele não pode mandar ninguém no lugar dele. Então, se você tem pessoalidade neste PJ, é um cara que pode suscitar um risco. Ponto 1. Ah, mas a minha maioria de PJ é assim. Eu entendi. Mas lembre-se que esse é um ponto de risco. Segundo ponto, que a CLT fala, empregado é o cara que trabalha com habitualidade. Cara, habitualidade é o cara que vai na tua empresa umas 3 vezes por... Não é que ele vai, ele trabalha para você umas 3 vezes por semana. Ah, ele vai na minha empresa, ele tem uma mesa na minha empresa, ele tem um crachá da minha empresa, ele tem um cartão da minha empresa, a foto da família dele está na mesa dele, ele tem um ramal e um e-mail. Cara, esse cara está no alto risco. Deixa eu só falar mais um e eu vou te dar uma dica do que eu tenho visto que é risco baixo. Subordinação também é o terceiro ponto. Então, subordinação é essa condição de que o empregado se encontra de não ter liberdade para fazer a coisa. Entendeu? O advogado, quando ele chega, você contrata um advogado, fala, Reinaldo, me defende nesse caso. Ele vai falar, pode deixar, eu vou alegar prescrição, eu vou alegar quitação, eu vou alegar não sei o quê. Você tem condição de falar para ele, não quero que você faça assim. Eu quero que você faça assim, ó, esquece a prescrição, eu quero que você use essa tese aqui. Não dá para falar, assim como num médico. Você não entende. Você contrata um cara que é um especialista. Este cara não tem subordinação. Agora, olha como é diferente. Eu chego para um cara, boto ele numa reunião e falo, as metas são as seguintes. E aí eu boto para ele as metas. O Supremo, ele é um cara ignorante em termos de trabalhistas, ok? Então ele faz confusão, ele tem sinais trocados para gente. Por isso que não dá para bater o martelo e vai por aqui que vai dar certo. Mas ele tem posicionado que empregado, nas reclamações em que ele não aceita anulação da decisão judicial que reconhece o vínculo, ou seja, nas ações no Supremo em que ele fala, não, você está errado, a justiça do trabalho está certa, nessas ações ele diz claramente que o empregado se submetia a controle de horário. Para o Supremo, controle de horário é um indicativo de que o cara é seu empregado, por causa da subordinação. Então, se na tua empresa o cara está controlando o horário, subordinado, vai todo dia e ele presta o serviço pessoalmente, você está num grupo de alto risco se for pejotizar essa atividade. Como é que eu reduzo o risco sem mexer nessas 3 coisas? Só tem um jeito hoje, minimamente seguro, é escolher a galera do topo de cima. Quem são essas pessoas? São gerentes? Não, não é isso. Vou te explicar uma coisa. Em 2017, houve a reforma trabalhista e criou-se a figura do, talvez vocês devem ter ouvido falar, hipersuficiente. É um cara que tem 2 requisitos. Ele ganha mais do que 14 mil por mês, ele ganha mais do que 2 vezes o teto da Previdência, que é 7 mil alguma coisa, 14 mil, 15 pau, vai. 15 mil para cima, ele precisa ganhar de salário e ter nível superior. O cara precisa ser formado. O cara, gente, ó, presta atenção, o cara que é formado e ganha mais de 15 pau é um cara que eu posso usar com algum grau de segurança para pejotização. Entendeu esse pedaço? Agora o segundo pedaço. Eu não posso transformar um empregado em PJ. Por que eu não posso? Porque a lei que trata da terceirização, que é a lei 6.019, a lei do temporário também trata da terceirização. Esta lei disse que um empregado pode ser terceirizado, só que ele não pode sair de uma empresa como empregado e entrar como terceirizado sem observar um período de 18 meses de pedágio, a não ser que ele seja aposentado. Então vamos lá, chegamos à seguinte conclusão para encerrar esse slide. Posso pejotizar? Está sendo discutido. Nunca tivemos uma oportunidade tão boa quanto esta, ok? Nunca tivemos. Essa é a melhor fase para pejotizar. Se você quer escolher uma data para pejotizar, é agora. Agora, faça isso
De preferência, olhando para esses 3 requisitos da relação de emprego, tentar evitar isso. Mas se cai nela, faça só com aqueles que têm mais de 15 mil reais de salário, nível superior e que não seja seu empregado agora. Ou seja, mas é aposentado. Caso contrário, eu preciso esperar 18 meses. Então, eu posso contratar um cara novo com o PJ dentro desses 2 padrões, 15 pau e nível superior? Posso, mas para transformar o meu empregado num PJ, eu preciso esperar 18 meses. Ou, se ele for aposentado, eu não preciso esperar os 18 meses. Beleza? Ive, estou fechando esse ponto. Me diga se quer complementar e se tem alguma questão aí. Nenhuma pergunta, não, pessoal? Não? E se ele tiver essas duas características, né? Formado e com salário maior do que 15, e houver ali, ele pode entrar em qualquer time? Ou ele Ele é de também está fora. amarrado a esses critérios aí? Não, não. Se ele tiver nesse padrão do hipersuficiente, Isso. nós temos que sempre olhar para esses critérios, né? Não dá para dizer É. assim, ele pode ter super subordinação, mas se ele ganha mais de 15 mil, tem nível superior, tá, liberou geral. Não é isso. Mas o Supremo tem dado importância para esse salário alto, sabe? Ó, o Supremo tem negado o vínculo de emprego para advogado, médico, tipo Sherazade da vida, diretores. Esses caras estão escapando do vínculo de emprego. Por quê? Porque tem esses 2 requisitos aí: ganha bem e tem nível superior. Hoje a gente tem, Reinaldo, entendi. Hoje a gente tem, por exemplo, áreas de tecnologia, que você tem normalmente alguns terceiros, né, suportando as empresas e compondo os times. Isso como terceiro. Caso a gente identifique e entre como PJ, a gente vai seguir essa linha do que você está falando, né, para poder salvaguardar a companhia. Porque veja só, esse é um problema, né? Por exemplo, a empresa não está impedida de contratar um advogado como seu empregado, concorda? Tem empresas com jurídico interno. Mas Sim, a minha empresa é uma empresa de construção, mas eu tenho um jurídico interno. Tudo bem, ele é seu empregado. A CLT vale. O fato dela ser cara não significa que ela não seja obrigatória. Porque senão a gente não ia pagar imposto de renda, né, gente? Não, o imposto é muito caro, então eu vou escolher não pagar imposto de renda. É a mesma coisa com o vínculo de emprego. Até ontem, a gente entendia que não poderíamos escolher o tipo de vínculo. Se o cara trabalha para mim com habitualidade de subordinação, ele é meu empregado, concorda comigo? Até outro dia aqui. Não, não tem escapatória. E realmente, eu ensino há 24 anos isso. Se o cara tem esses elementos, ele é empregado, não dá para escolher outra coisa. Porque tem um artigo da CLT que diz que são nulos os atos praticados com o objetivo de impedir a aplicação da CLT. Então, se você fez um contrato com o PJ, mas ele tem todos os elementos do emprego, afasta o contrato PJ e reconhece o emprego, a justiça vai fazer. Até ontem isso era assim. Então, Ivo, o que eu estou dizendo para vocês é: o Supremo abriu uma janela de oportunidade. sim. Não é para você sair fazendo troca. Primeiro que eu não posso trocar, eu preciso esperar 18 meses. Só se o cara for aposentado. Então eu vou pegar do mercado. Ótimo. Se vai pegar do mercado, o momento é agora. Só que só pega aquela galera lá de cima. Sim, sim. Beleza? Se você tiver essa parcimônia, dá. Tá bom. Tem uma pergunta da Ângela aqui. Ela fala assim: com os consultores, temos que se atentar a esses critérios também? Tá. O nome pouco importa. Nós precisamos entender o que eles fazem. Tem gente que chama consultor, tem gente que chama gerente e não é empregado. Eu sou gerente de relacionamento, mas eu não estou aqui, eu trabalho para 10 empresas ao mesmo tempo. Eu posso ter o nome de gerente jurídico e não ser um empregado. Então, o nome pouco importa. O que a gente precisa olhar para ver se está no risco é se tem esses elementos aí, ó: pessoalidade, habitualidade, subordinação. Então, o meu consultor tem mais clientes? Não, só tem eu. Começa a ficar errado. O seu consultor, ele tem um escritório, ele aluga uma sala, ele tem secretária. Não, ele trabalha 100% aqui. Isso cheira mal, entende? Isso cheira um vínculo de emprego que você está só querendo economizar. Se eu mostrar que eu só quero economizar, já era, estou ferrado.
Agora, com esse grupo de gente lá de cima, o Supremo está dizendo assim: não, mesmo que ele vá lá, ele tem maturidade. Um advogado não tem maturidade para trabalhar num escritório de advocacia e saber que ele não é empregado, ele quer escolher outra coisa. É isso que o Supremo está levantando. Entende? Por enquanto, é uma oportunidade. Mas é uma exceção, entendeu, Ivo? É Sim. uma exceção. Nós precisamos entender isso como exceção. Não vamos ganhar dinheiro com folha de pagamento, não vai dar. Mas alguns cargos eu consigo pensar. Agora, Ive, tem um problema que eu preciso lembrar. O diretor estatutário, o PJ, não ganha PLR. Então, às vezes, a minha empresa tem um PLR e é um valor importante. Eu quero dar 20 mil para cada empregado. Não vai ter imposto nenhum, só imposto de renda, vai ser dinheiro que sai do meu bolso, entra no bolso dele, é ótimo. Legal, mas tem que lembrar que se eu contratar um PJ, ele não pode receber PLR. PLR é para empregado, beleza? Eu não consigo ficar com o melhor dos mundos, entende? Ficar com o pé nas duas Sim, canoas, eu tenho que optar. sim, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui que fala assim: e se os 18 meses não são respeitados, qual é o risco? Corre. A lei não fala que se não tiver os 18 meses, ele vira empregado automaticamente. Ela não fala isso. Mas é um requisito objetivo que eu deixei de observar. Então eu estou expondo, eu estou colocando mais um prego nesse meu caixão, entendeu? O cara tem subordinação, tem habitualidade, é pessoalidade. Ele era meu empregado antes, virou PJ, tá cheirando mal. E não respeitei os 8 meses, putz, eu acho que era o prego final do caixão. Então ele não é determinante, mas ele é um indício importante que eu fiz uma coisa que não deveria fazer. Perfeito. Muito bem. Beleza? Vamos seguir? Vamos lá. Agora nós temos o tema 3. Nós estamos chegando aqui a 20 horas. Pandolfo, Doutor, alguma coisa apareceu aí? é, Quando é, você aparece, a eu gente abri aqui treme. que eu queria apertar, aproveitar na linha da Ive, da última pergunta que você falou. Então, como PJ, tem como fazer algum tipo de pagamento de remuneração variável como PJ, na forma de uma Não tem. bonificação, ou Ah, como tá. não tem? Tá, peraí. Deixa eu explicar melhor, desculpa. Remuneração variável é um nome bastante abrangente para nós do direito. Remuneração variável é salário. É um salário como o vendedor que ganha comissões. Comissões são salário, né? Remuneração variável, esse nome remuneração é salário. Então eu posso pagar para um PJ um honorário, vamos trocar a palavra variável por remuneração por honorário. Posso combinar com ele honorários variáveis? Sem dúvida. Pode combinar comigo, ó, se você ganhar ação, eu te dou mais 10 mil reais de honorários. Tudo bem. Então eu posso. São coisas paralelas. Salário para o empregado, variável ou fixo, honorários para o PJ, variável ou fixo. Isso não atrapalha. Ah, recebia remuneração variável, então era empregado. Não, tem nada a ver. São coisas diferentes. É que eu não Legal. consigo, Pandolfo, Uhum. usar as vantagens poucas que a lei dá para o empregado usar para o PJ. Por exemplo, vale alimentação. O vale alimentação é para o empregado e não tem tributo, eu não posso jogar isso para o PJ. O PJ tem que meter na nota fiscal para mim. Entende? Então é como eu disse, você não pode ter o melhor dos dois mundos, você vai ter que fazer uma escolha. Né? Perfeito. Obrigado, doutor. Maravilha. Então, vamos lá para o terceiro tema, que é relações sindicais. Nós estamos falando, até agora, sobre relações individuais. Então, nós falamos sobre a relação entre a empresa e o empregado diretamente. Se eu vou contratar um PJ ou não, se eu vou contratar uma mulher ou não, se eu vou pagar a mesma coisa para a mulher ou para o homem. Só lembrando que a mulher não tem privilégio em relação ao homem para vagas, né? Nós só queremos que, naturalmente, as empresas equalizem essas vagas. É natural, não é o imposto, não é que nem um PCD. A mulher não vai virar um PCD. Talvez no futuro a lei imponha, tem que ter 50% de mulheres, né? Vamos tentar evitar isso, mas vamos lá. Agora, eu queria falar com vocês sobre a relação com o cara que a gente naturalmente odeia, que é o sindicato. Mas eu vou dizer para vocês que esse cara pode ser o meu malvado favorito, sabe? Ele pode ser um cara que vai trazer dinheiro para a empresa. Todo lugar onde eu vou, eu tenho falado, e talvez em alguma live aqui, eu já tenha falado isso. A empresa precisa investir no seu departamento ou na sua pessoa de relações sindicais, gente. Eu vou mostrar um caso que eu fiz aqui, que eu tive num cliente. Conversei com o cliente ainda hoje, tem um dado mais novo ainda desse processo com ele.
e vocês vão ver. Bom, o que a gente tem para falar sobre o sindicato? Primeiro, eu queria dizer para vocês o seguinte, gente, nós estamos negociando em 2024 reajustes salariais acima da inflação, tá bom? Se prepare. Se você já não fechou sua data base até agora, se a sua data base é mais para frente, saiba que estamos fechando. Olha só, em azul claro, isso são dados do IBGE. Em azul claro, do IBGE ou do. Eu acho que é do IBGE. Em azul claro são os acordos de 2024 fechados, no último ano, né, os 12 meses, fechados acima da inflação. Em azul escuro, igual ao INPC, em azul claro, acima do INPC. E a inflação como sendo INPC, não IPCA, né? E os em vermelho abaixo da inflação. Veja que pouquíssimos acordos são fechados abaixo da inflação. Poucos são fechados apenas com a inflação. E a maioria está fechando acima do índice de inflação. Uma coisa para a gente pensar. Então, todas as categorias, e eu não tenho um slide para isso, mas eu olhei, todos os segmentos seguem mais ou menos essa mesma dinâmica aí. Ó. Isso aqui é o geral, né? Depois, os dados do IBGE, eu coloco um link para vocês depois, para vocês verem. Se quiser olhar mais profundamente a análise feita. Mas eu olhei por segmento e os segmentos estão mais ou menos na mesma pegada aí. Ó. Tem esse índice de 85% dos acordos em julho de 24 foram feitos acima da inflação. E aqui esse gráfico mostra de forma mais clara ainda esse enorme contingente de acordos e convenções coletivas fechadas acima da inflação. Não sei se você... Desculpa, esse aqui saiu... É porque eu peguei uma imagem do site, tá? Ficou meio enroscado aqui, tá? Saiu um pedacinho. Mas olha só que importante que é esse número. 85% de acordos e convenções fechadas acima da inflação, uma variação real média de 1,55 acima da inflação, então saiba que há uma tendência de alta dos salários. Se você ainda está fechando, saiba que esse é um padrão. Beleza? Vamos mudar de assunto, falando do mesmo assunto sobre relações sindicais. Então, uma coisa é a negociação coletiva em termos de vantagens salariais, há uma tendência de alta, e essa alta depois reflete na inflação, naturalmente, né? As pessoas ganham mais, elas consomem mais, os produtos sobem, e aí o governo ou o Banco Central não consegue abaixar a taxa de juros, porque a inflação tem uma pressão de alta. É natural, nós vamos ter que enfrentar esses temas, né? A reforma trabalhista e os acordos coletivos. Veja, nós somos gatos escaldados que têm medo de água fria. A gente passou durante talvez 2 ou 3 décadas entendendo que a lei é o mínimo que eu preciso observar nas relações de trabalho. Segunda coisa que a gente entendeu. A Justiça do Trabalho anula todos os acordos que visam praticar algo abaixo da lei. Se eu perguntar para vocês, todos vocês vão dizer, é isso mesmo. Eu não posso fazer nada abaixo da lei e a lei é o mínimo. Mas, em 2017, a reforma trabalhista mudou isso. Aí você vai me dizer, mas a reforma mudou, mas era do governo Bolsonaro, aí agora a justiça odeia o Bolsonaro. Não era o Bolsonaro, não era o Michel Temer? A justiça odeia a reforma trabalhista e está fazendo de tudo para evitar. Eu vou dizer para vocês que não é isso que está acontecendo. E, portanto, talvez nós estejamos perdendo o bonde da história. Talvez os nossos concorrentes estejam investindo nas relações com seus sindicatos e estão tendo vantagens econômicas em relação a gente. Porque talvez a gente esteja ainda arraigado neste ideal ultrapassado de que com o sindicato eu não consigo nada porque a justiça vai sempre anular. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade das mudanças. Então, o que está mudado, está mudado. Segunda coisa, a Justiça do Trabalho tem admitido negociações que reduzam direitos legais. Eu poderia dar uma infinidade de exemplos para vocês, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Nós já estamos perdendo tempo se você não investiu em olhar qual é o seu telhado de vidro na empresa, olhar para as possibilidades que a legislação me dá em relação aos sindicatos
e começar a dialogar com esse malvado favorito aí. Começar a conversar com ele. Deixa eu só ver esse caso aqui. Tá bom, beleza. Ó, eu tenho um caso para mostrar para vocês que o que eu estou falando não é bobagem. Eu tenho um cliente que é uma empresa metalúrgica, é uma empresa com sede no Rio de Janeiro. Tinha sede no Rio de Janeiro, viu, Ive? Estava lá no colégio, lá bem longe, um lugar bem complicadinho, etc. A empresa era uma empresa bem antiga, de transformação, uma indústria de transformação. E ela mudou para Itatiba, em São Paulo. Essa empresa tinha 500 empregados. E o setor metalúrgico, ou seja, não é um sindicato fácil. Essa empresa tinha históricos e tem históricos de demandas trabalhistas constantes. Mandava um cara embora, cada 2 que iam embora, um entrava com ação trabalhista. Ou melhor, cada 2 que mandavam embora, 3 entravam com ação trabalhista. Ultimamente está meio assim, né? Mas ela tinha um histórico constante de ações trabalhistas. Como era uma metalúrgica, indústria de transformação, acontecem problemas de saúde ocupacional com frequência. Então, isso estimula mais ainda as ações são mais pesadas, etc. Mas ela tinha um bom relacionamento sindical. Como é que eu resolvo esse negócio? Como é que nós fizemos com essa empresa? Talvez não seja o seu caso. Não é isso que eu quero dizer para você. Fecha a tua empresa e leva para outro lugar e faz tal coisa. A empresa tinha decidido mudar por uma questão logística, porque ela tinha uma outra empresa em Campinas, ficava perto uma da outra e o Rio de Janeiro ficou muito distante. Ela queria grudar e unir as operações. É o que ela fez. Isso faz 2 anos. Não faz muito tempo. O que nós fizemos? Você tem 500 empregados, vai despedir todos e vai fazer uma nova empresa num outro lugar sem a abrangência desse sindicato? É, ótimo. Vamos fazer assim? Ah, mas vai surgir 500 ações. Não, nós vamos fazer assim. Vamos fazer um acordo coletivo. Então, a proposta que nós fizemos com eles foi: faça um acordo coletivo, ofereça uma indenização para os empregados. Além da rescisão, oferece um valor. Eu não lembro realmente o valor, mas vamos imaginar que seja R$ 20.000 para cada empregado. Ou 10, era um valor que não era expressivo, era um valor pequeno. Fizemos um acordo coletivo com o sindicato prevendo uma cláusula, 2 cláusulas. Primeiro, quem quiser adira a este acordo. Se você aderir, você ganha 10 mil. Cláusula 1. Cláusula 2. Se você aderir, além de ganhar 10 mil, você abre mão do seu, você dá quitação quanto ao seu contrato de trabalho, não podendo pedir mais nada na justiça. Gente, nós fizemos esse negócio, é o máximo da negociação coletiva. O sindicato negociou para os empregados a quitação dos seus contratos. Então, eu tinha um acordo coletivo aprovado em assembleia e registrado no Ministério do Trabalho. Ótimo, primeira fase. Segunda fase, agora vamos oferecer o plano para os empregados. Empregados, vocês querem isso? Vocês têm até o dia tal para assinar dizendo: a empresa vai fechar. Você quer sair de boa, sendo despedido, e entrar com ação trabalhista para discutir o seu direito, se você tem ou não? Ou você quer sair e ganhar uma grana e abrir mão do direito de ir na justiça? 100% aderiu. Porque o cara ia ganhar uma grana a mais. Ele ficou entre o certo e o duvidoso, ele pegou o certo. O sindicato estava apoiando ele nessa decisão. Ele assinou o termo. Ou muitos assinaram o termo falando: depois eu entro na justiça que eu vou anular isso. O cara assinou o termo. Tinha um acordo coletivo sustentando isso. A empresa fechou, pagou todo mundo. 3 entraram com ação trabalhista. 3. A primeira tomou uma decisão de improcedência da ação. Eu fico muito feliz porque eu orquestrei esse plano. O primeiro entrou e a justiça disse assim: se foi feito por acordo coletivo, acabou. O primeiro, os outros 2 desistiram da ação por causa dessa decisão. Gente, isso para mim representa uma coisa muito importante. O tempo mudou. Então eu posso pensar o que é que eu tenho na minha empresa de uma realidade negativa. Vejam, gente, eu vou dizer só mais uma coisa para vocês em relação ao que eu posso fazer com o sindicato. O TST e o Supremo decidiram recentemente, não lembro qual dos 2, decidiram recentemente que é possível fixar, olha só que curioso, é possível fixar percentual de adicional de insalubridade na minha empresa por norma coletiva. Sabe o que significa isso? Significa assim, eu tenho na minha fábrica uma área que talvez seja insalubre, talvez não seja. A gente tem dificuldade de tomar essa decisão. O nosso laudo interno diz: não é insalubre.
Mas o cara entra com ação, o laudo do juiz fala, é insalubre. Eu posso chamar o sindicato e falar o seguinte, vamos decidir que essa área duvidosa, eu vou pagar 10% de um salário mínimo para todo mundo, que é o percentual mínimo de insalubridade? Se o sindicato assinar, não tem mais ação trabalhista pedindo adicional de insalubridade naquele setor. O TST disse, é isso mesmo. Ah, mas eu quero aumentar o percentual, era 10, mas na verdade é 40. Não pode. Não pode. Agora eu vou te dar um motivo. Eu fui para a Itália em 2008 para fazer um curso de especialização sobre direito sindical e direito do trabalho italiano e da Comunidade Europeia. A Itália havia modificado a legislação em 2003. A Itália antecedeu a gente. Nós mudamos em 2017, eles mudaram a mesma coisa que a gente mudou em 2003. E eles estavam colhendo o reflexo em 2008. E a justiça está agindo lá do mesmo jeito que a nossa aqui. Portugal não tinha um código de trabalho até 2003, mesma época da Itália. Criou um código do trabalho. Super, vamos chamar assim, patrão, super empregador. Em 2009 eles reformaram o código, mas mantiveram essas coisas. Lá em Portugal, desde 2009, o sindicato vale mais do que a lei. O que eu combinar com o sindicato vale mais do que a lei. Aqui, o Supremo decidiu, se você tiver curiosidade para ler um acórdão de 182 páginas, o Supremo decidiu uma coisa que você pode chamar no Google e dizer assim, tema 1046, Supremo Tribunal Federal. Ele decidiu agora, meses atrás, que uma coisa feita pelo sindicato vale mais do que a lei. O Supremo deu para nós a carta de alforria da lei. O que a gente sempre quis como empresário é, pô, essa lei é muito amarrada, essa lei me engessa. Gente, a reforma mudou e o Supremo disse que posso fazer acordos coletivos para reduzir direitos. Eu sei que não é isso que você quer, reduzir direito, mas existem situações que eu preciso alinhar melhor. O Supremo disse em poucas palavras desses 182 páginas, ele disse assim, pode fazer o que você quiser, menos reduzir o que está na Constituição. Então, às vezes, eu tenho e eu acho que eu vou encerrando aqui, peraí. Ah, não, ainda tem mais um pouquinho. Às vezes eu tenho um problema na minha empresa e fico achando um contrato de trabalho mal escrito, fala assim, puta, eu não posso mais mexer nesse contrato de trabalho. Se eu fizer um acordo coletivo, eu posso. Ah, eu tenho um problema em processo judicial, eu sempre perco tal coisa. Faz um acordo coletivo, disciplina aquela matéria. Gente, um acordo coletivo pode fixar quais são os cargos de confiança na minha empresa. Puta coisa legal! Eu tenho gente que eu não sei se é cargo de confiança, eu considero, mas depois ele entra com ação na justiça e ganha hora extra. Dá para acabar com isso. Dá para fazer um acordo coletivo dizendo assim: supervisor é cargo de confiança. Todo mundo que entrar como supervisor é cargo de confiança. Se o cara vai na justiça, eu mostro o acordo coletivo e vai acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro com 500 empregados. 500 foram mandados embora. Conversei com meu cliente hoje, falou, Reinaldo, eu só tive 3 ações mesmo. Isso aconteceu há 2 anos atrás. Está vencendo a prescrição dele e ele está rindo sozinho. E eu muito feliz, porque a sugestão que a gente deu funcionou. Se não tivesse funcionado, eu estava ferrado. Mas funcionou. Então eu falei, cara, de fato, tem uma coisa diferente aí no ar. Fecha esse ponto. Deixa eu só, Ive, agora acabar com a questão da contribuição e ver se a gente caminha para o final para você, se possível, fazer aí se tiverem questões, tá bom? Ainda no tema sindical, ainda no tema 3. Então, já chamei a atenção de vocês para as negociações acima da inflação, é um padrão atual. Chamei a atenção de vocês de, cara, dá para fazer acordos coletivos para resolver problema econômico meu. Agora eu vou dizer para vocês um problema que está surgindo, as empresas não sabem como resolver. E eu também não sei muito bem como resolver, é uma angústia nossa. Vamos conversar um pouco, que é a tal das contribuições para o sindicato. Tem sindicato que está cobrando contribuição anterior a setembro de 23. Deixa eu dar um dado histórico para você. Em 17 falou, não tem mais contribuição obrigatória. Aí a gente passou a dizer o seguinte para os empregados. Amigo, você quer contribuir com o sindicato? Aí eu quero. Então você me pede e eu desconto. Eu não posso descontar. Mudou, inverteu a flecha. Antes era, cadê a sua oposição? Não tem? Desconta. Agora, 17 até 23, era, você quer descontar? Me pede para descontar, senão eu não vou. Chegou em 23, setembro de 23, como é um Supremo
orientado pelos ideais de um partido de trabalhadores, vendo que os sindicatos estavam minguando, o Supremo deu um jeitinho de dizer a contribuição sindical, olha o nome, sindical, não pode ser imposta a mais ninguém. Agora, é possível prever outras contribuições, por exemplo, e aí deu um nome para o boi, contribuição assistencial. É essa que nos preocupa. O Supremo disse assim: as contribuições assistenciais podem ser impostas a todos os trabalhadores de uma certa categoria e ser descontado em folha de pagamento. Então, eu, empresa, agora não posso mais deixar de descontar. O Supremo disse isso em setembro de 23. Ele disse assim: desde que garantido o direito à oposição. Quando é que eu faço a oposição? Eu não sei. Porque ele não explicou quando é. Então, tem sindicato espertinho fazendo uma assembleia lá na garagem e colocando na pauta assim da assembleia: vai ser decidido sobre o direito de oposição aqui também. Se você não foi na assembleia, você concordou. E não tem o que fazer com isso. Ouve o que eu estou falando. De setembro de 23 para cá, as contribuições assistenciais, tem que ter esse nome, são obrigatórias a todos os trabalhadores, sindicalizados ou não, e não tem como chorar. Como é que eu choro? Vai fazer oposição. Como é que eu faço oposição? Quem decide é o sindicato como vai ser feito. Não dá para dizer é injusto, é cruel, é imoral, é tudo isso, mas eu não posso impor. Então eu tenho um cliente no escritório que falou o seguinte: Reinaldo, veio um empregado para mim dizendo assim: você descontou R$ 100 meu. Eu falei: o que eu posso fazer? O sindicato mandou. Mas eu fiz oposição. Aí o meu cliente olhou e falou: mas o sindicato me disse assim, ó, eu não aceito a oposição deste empregado porque ele fez fora do prazo. Aí o empregado falou: mas você não pode descontar do meu salário, eu fiz uma oposição. Aí o empregador teve que falar assim: mas esse assunto não é meu. Esse assunto é você com o sindicato. Aí o que eu tenho que fazer? Você tem que processar o sindicato. Eu vou processar por causa de R$ 100? Não, você não vai processar. O que eu não posso é eu defender você. Gente, presta atenção para fechar isso. A empresa não pode estimular o empregado a não contribuir. Isso chama-se atitude antissindical. Você vai pegar para você uma sarna que não é sua. Não pegue. O que você tem que fazer é certificar-se de que o sindicato mandou para você uma informação de como vai ser feita a oposição. Não julgue se é certo ou errado. Está escrito como é a oposição? Ah, não está. Você fala para o sindicato, viu? A decisão do Supremo diz que você tem que dar o direito de oposição. Como é que vai ser essa história? Eu sou professor de uma faculdade aqui em Campinas, CLT. Hoje eu recebi meu olerite e veio com desconto de contribuição assistencial. Eu falei para o moço do RH: que contribuição é essa aqui? Ela falou: isso aí é para o sindicato, eu não posso falar nada que senão vai dar atitude antissindical. Eu falei: calma, eu só quero saber o que é, porque você nem me informou que seria descontado. Veja como é, o povo está desesperado e medo. Claro que informar o empregado é uma obrigação do empregador. Será descontado no dia tal o valor de tanto, conforme recebido do sindicato. O que você não pode fazer é, se você quiser se opor, corre lá, corre aqui, vem aqui que eu te ajudo, tem uma cartinha modelo. Isso não pode. Então você, como RH, tem que ser cientificado pelo sindicato de quanto é, quando é e como é que é feita a oposição. Tem essas 3 informações, amigão? A oposição foi aqui o ano passado na sede do sindicato. Vou descontar. Se o empregado não quer, vai ter que buscar na justiça. Com isso, Ive, eu acho que eu abordei tudo, só temas relevantes para ficarmos de olho, né? Não vai dar para a gente falar com muita calma aqui. Eu queria dizer para vocês só 2 palavrinhas. Primeira, existe agora uma súmula do TST que diz que a gente pode até discutir isso melhor no comitê de RH. Existe uma súmula que diz que eu não posso dispensar empregados que têm doença grave ou doença que causa discriminação. Essa dispensa será presumidamente discriminatória. O cara tem direito de voltar ou, olha que problema, pedir os salários de todo esse período. O negócio é a nova moda dos processos trabalhistas. Pedir reintegração por despedida discriminatória.
O cara tem câncer no joelho, é despedida discriminatória. O cara tem problema cardíaco, é despedida discriminatória. O cara tem depressão, é despedida discriminatória. Não é só o cara da AIDS. Esse cara ficou para trás. Qualquer doença grave que cause discriminação será considerada a priori como despedida discriminatória. O que você tem que fazer? Você vai despedir um cara que você já sabe que ele tem uma doença grave, certifique-se de que o desempenho dele é ruim, certifique-se de que você vai despedir outras pessoas junto com ele, certifique-se de que você vai registrar que esse é um momento econômico que a empresa está passando, vou fechar um setor, trocar. Não faça isoladamente como se ele fosse como qualquer um. Ele agora tem um direito, previsto na jurisprudência, não é na lei, é numa súmula do TST. Nós temos que ter cuidado. E a questão dos PCDs, né, que nunca saem de moda, a ideia de que se eu tiver um PCD na empresa, eu estou entendendo que você já acertou o problema do PCD. Já tem cota, já está tudo bonitão. Tem a cota, né, que todo mundo tem, tenho certeza. Tem a cota, cuidado. Ao dispensar um PCD, eu preciso ter outro contratado. Eu não posso despedir um sem ter outro. Eu tenho um cliente que despediu um PCD, na semana seguinte ele recebeu uma notificação do Ministério do Trabalho. Olha, eu vi aqui no CAGED que você fez uma dispensa, ele é cadastrado como PCD e não vi a admissão de um outro PCD. Notificou o cliente uma semana depois. A empresa falou, calma, deixa eu procurar outra pessoa. Aí eu te dou 15 dias. Gente, muito obrigado. Devolvo para vocês. Vamos voltar a falar mais um pouco se vocês quiserem. Eu estou aqui à disposição de vocês. Ive, é contigo aí. Tem uma pergunta aqui da Ângela, ela pergunta sobre esse último assunto, imagino que está relacionado, ela fala assim, ia perguntar de depressão e burnout. Tá. Peraí, deixa eu fechar aqui. É, Depressão e burnout. ela, Em janeiro de 2024, depressão e burnout passaram a ser considerados como doença do trabalho. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Aumenta o teu FAP, se você tiver afastamento assim, aumenta o problema da indenização, porque vai ser decorrente do trabalho. Nós cometemos um erro. Nós caracterizamos pela lei que o burnout é ocupacional. Por que é um erro? Você não gosta do empregado? Não é isso. Tem muito burnout por aí. Na minha sala de aula, lá tem um monte de aluno que toma antidepressivo. Hoje nós temos uma sociedade doente. Esse é um ponto. A sociedade é doente. Não é por causa da empresa. Pelo menos não só por causa da empresa. A empresa continua a mesma. É estresse, é meta, é exigência. Sempre foi assim. Desde a época do meu pai, quando ele trabalhava, ele relata coisas assim. Só que hoje, numa sala de aula, você tem alunos que saem chorando da sala de aula sem você ter feito nada. Você ter conversado nada. Alunos que você fala sobre usar você fala de uma palavra, vou te dar um remédio para depressão. Ele fala meia dúzia de nomes que ele toma já. Então, a sociedade está doente. Mas o governo fez o quê? Incluiu como doença ocupacional uma doença que é multifatorial. Temos problemas. Eu já tive um caso aqui no escritório de um cliente que o empregado foi despedido sem justa causa, mas ele estava em tratamento leve, tratamento psicológico de burnout. E a psicóloga dele, eu falo que a minha esposa é psicóloga. Esses dias ela falou para mim, pediram para eu escrever um laudo. Eu falo, cuidado com o que você vai escrever, senão você vai depor lá no processo. A psicóloga desse outro caso falou, não, burnout é relacionado ao trabalho. Ela escreveu um monte de coisa. Mas você nunca tem ido na empresa. Ela só, com o relato do paciente, ela escreveu que ele tinha uma doença decorrente da relação de trabalho. Então, as pessoas são muito irresponsáveis. Agora, como resolver isso? Cara, não tem jeito. Tem que investir dinheiro numa área médica, decente. Você tem que investir dinheiro em treinamento. Você tem que investir dinheiro em capacitação. Eu tenho que perceber. Nessa escola que eu dou aula, desenvolveram lá dentro uma área específica de apoio a esses alunos. Apoio aos alunos. Tem aluno querendo se suicidar com 20 anos de idade. O índice é altíssimo no Brasil de adolescentes e jovens de suicídio. O índice muito alto. A sociedade está doente. As empresas, veja, você já deve ter percebido nessa altura que eu gosto de trabalhar para a empresa. Eu acho que a empresa é uma solução para a sociedade. Eu acho que a gente não enriquece sem trabalho. Então, a sociedade precisa. Não adianta eu botar dinheiro na mão das pessoas. Nós não vamos enriquecer como sociedade.
Nós precisamos trabalhar, faz parte desse processo. Mas, gente, olha só, a empresa está sendo chamada a cumprir um papel social. Papel que a gente nunca exerceu adequadamente. O nosso objetivo é o lucro, mas nós precisamos começar a pensar porque o Estado está exigindo isso da gente. Vai acontecer, por bem ou por mal. Você pode investir tempo nisso e dinheiro, não vai voltar, é um dinheiro que você vai fazer por uma questão social mesmo. Ou você vai sofrer indenizações. Muito bom. A última pergunta da Ângela, que falou de depressão e burnout, ela fala assim, e não pode desligar também? Entra no que Posso, eles você não têm trouxe? garantia de emprego. Eles Tá. não têm garantia de emprego, mas segue aquela linha que eu falei. É uma pessoa que você já sabe que está doente. A Ângela apareceu aí, né? Tudo bom, É, Ângela? Então, é Ângela. uma pessoa que está doente, você já sabe. Se você sabe, é uma súmula que eu acho que é número 473. Depois você procura, mas é assim, quando eu sei, eu passo a ser responsável por aquela pessoa, mais ou menos. Então, quando eu vou mandar embora essa pessoa que eu sei, se eu não sei, tudo bem, eu não sabia, então não é presumidamente discriminatório, porque eu não sabia. Mas se o cara relata, mostra atestado, já avisou o chefe, já tem afastamento, essa pessoa, eu recomendo que para desligá-la, a gente tenha vários relatórios de desempenho da pessoa, que a gente tenha outras dispensas junto com ela, ou que a gente tenha, ou que a gente tenha uma demonstração adequada financeira de que eu estou reduzindo quadros ou reduzindo aquela área, tá bom? Se eu não tiver isso, eu parto do pressuposto que a despedida foi discriminatória. Talvez dar a ela a chance em outro lugar, para ver se ela se encaixa em outro lugar. Nós viramos cuidadores dessas pessoas. Respondido, Ângela? Sim? Que bom. Não temos mais perguntas, Reinaldo. Muito bem. Aprendemos, particularmente aprendi pra caramba hoje aqui. Que bacana. Acho que é muito assunto para a gente levar para o nosso comitê, hein, Ângela, né? Vamos querer falar É sobre isso todos aí. esses temas de novo, né? É, Sim, não não, gostei esgota. muito. A Cheguei gente um só pouquinho atrasada, pincelou, mas né? É, a gente pincelou, mas o que eu queria Selo. deixar de mensagem para você é: esses temas são muito importantes na área das relações de trabalho. Muito. Precisa dedicar tempo para isso. Você precisa ter alguém que cuide de sindicato, gente. Tem uma oportunidade enorme. Eu tenho resolvido problema para cliente aqui, problema histórico. O cara não tem autorização para trabalho em ambiente insalubre e está trabalhando em hora extra no ambiente insalubre. Eu preciso do sindicato. Então ele tem que sentar. Ah, mas o sindicato vai pedir alguma coisa. Claro que ele vai pedir, ele vai te dar uma coisa que é importante para você. Claro que dentro dos padrões republicanos você vai dar para ele. Às vezes é um espaço na empresa, às vezes é sei lá o quê, não é dinheiro no bolso do sindicalista, não é isso que eu estou falando. Mas você precisa dialogar com esse cara. Esse cara sempre foi um mal necessário. Agora ele pode ser um cara que vai me trazer recurso. Fica de lição para a gente. 2025 vai chegar. Veja, as negociações estão aumentando o salário, esses caras estão ficando fortalecidos de novo. Nós precisamos entender o nosso contexto, né? A economia está melhorando, é natural que isso aconteça. Maravilha. Rodolfo? Legal, legal. Bom, pessoal, acho que concluídas aí as fases de perguntas e arguições, né, doutor? É, a banca. Finais, né, da banca, né? Então, super bacana a participação de todos. O tema se mostra relevante. Aí tá aí o interesse da turma aí, 8 e pouco da noite, 8 e muito, 8 e meia, né? Então, a gente, inclusive, como curiosidade, decidiu fazer essa live após o expediente comercial, para até como uma tentativa, né, de possibilitar audiência aí, né, e tá aqui demonstrado, né, que quando o tema é bacana, o pessoal assiste independente da hora, né, assiste em casa, sacrifica um pouquinho os filhos, a janta, a academia, cônjuge, não é isso? Então, muito bacana. Agradeço demais aí, doutora, a sua participação é sempre bacana, você consegue dar uma clareza, consegue elucidar as dúvidas de uma forma bem tranquila, bem clara,
né? Então, colocando os cenários de risco de um lado, risco de outro, por que fazer, os cuidados aí que as empresas têm que estar, né? Um tema super relevante para as nossas associadas e também para o mercado como um todo, né? Queria parabenizar a Ive também pela moderação, né? Frente aí, representando as nossas empresas, as associadas aí, né? E cuidando desses temas com tanto carinho no Comitê de RH, tá legal? Mais uma vez aí eu digo que essa live foi gravada, ela vai estar disponibilizada no nosso site, abraço.org.br, e a gente tem sempre conteúdos relevantes também, preparados aí pelo comitê, para o próprio Dr. Reinaldo, na nossa revista, né? Então, que a gente consegue fazer o download lá, também no mesmo site, ok? Uma revista gratuita, bimestral, que tem sempre conteúdos super legais lá também, com o tema do direito, tá legal? Acho que é isso, né, Ivy? Podemos encerrar? É isso, podemos, né? Até o Legal. próximo encontro, né? É isso aí. Gente, obrigado por estarem conosco aí. Boa noite a todos. Obrigada, Espero que tenham boa aproveitado. noite. Tchau, Até a gente. Boa próxima. Doutor noite. Boa Reinaldo, noite, parabéns doutor mais uma. Reinaldo. Boa Valeu, noite. abraço, Noite. tchau. Tchau, Muito doutor obrigada, Reinaldo. Ive. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada a tchau. Tchau, gente. vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.